Oi, me chamo Paulo Marchetti e estou aqui com mais um conteúdo a respeito dos 70 anos do rock brasileiro, que se completou em 24 de outubro de 2025, 7 décadas de muita história, muita coisa legal. E eu fiz, antes deste vídeo aqui, e já publiquei na sequência um vídeo sobre o rock de Brasília, e, e como eu falei lá, eu queria fazer também de outras áreas, de outras regiões do Brasil, e uma cena de suma importância, como qualquer outra, principalmente nos anos 80. Aliás, em todas as décadas, é a cena que aconteceu no eixo Rio-São Paulo. Então, eu resolvi fazer este vídeo que vou juntar Rio com São Paulo, porque é onde ficavam e ficam até hoje as gravadoras, as emissoras, a mídia eletrônica, a mídia impressa, os principais canais de comunicação, de divulgação, tudo no eixo Rio-São Paulo. E para você que caiu de forma aleatória aqui, convido a conhecer a playlist Rock Brasileiro e Suas Histórias, que está na descrição, o link está na descrição deste vídeo, junto com o link da playlist sobre a MTV, do tempo que eu fiquei lá. Fiz uns vídeos para comemorar os 30 anos da MTV, que ah, estou gravando esse vídeo agora em comecinho de dezembro, e a notícia recente da MTV é que várias MTVs pelo mundo inteiro, não sei se a americana vai terminar, mas várias estão fechando. Provavelmente a americana também, não sei. Acho que até merece, fiquei pensando em fazer um vídeo disso, acho que merece. Mas aqui eu quero falar do eixo Rio-São Paulo, no rock brasileiro, principalmente na década de 80, 90, que foram as décadas, a década de 80 a mais comercial, mas é um eixo que sempre foi muito importante. Surgiram, temos artistas de ponta, seja qual for a cena, começo do rock, ainda nos anos 50, na década de 60, 70, 80, 90, sempre tivemos artistas de ponta nesse eixo. E todo mundo que fazia música precisava vir ou para São Paulo ou para o Rio, para se estabelecer em uma dessas duas cidades, uma dessas duas capitais, para poder trabalhar de forma profissional com a música. Não dava, por exemplo, falando de Brasília, não dava naquela época seja para plebe, para o capital, para região, não dava para ficar em Brasília, até pela logística, para show, reunião, gravação, visita em rádio, contato, né, com divulgação, mídia eletrônica, mídia impressa, ainda mais naquele período até, sei lá, até comecinho dos anos 2000, a gente não tinha as facilidades tecnológicas que temos hoje, óbvio, né? Até chato falar isso, todo mundo fala, mas é bom lembrar, claro, porque você, para fazer uma entrevista, por exemplo, você tinha que estar, né, uma entrevista, eu digo, de qualquer jeito, você precisaria estar presente para ser gravada, depois transcrita na máquina de escrever ou à mão, para depois montar a matéria, tudo, fazer toda a diagramação da reportagem, essas coisas todas. E as rádios, né, até podia e acontecia entrevistas por telefone, mas era a boa política sugeria que as gravadoras mandassem, principalmente quem estava no eixo Rio-São Paulo, mandasse seus artistas para estar presentes nos programas, nas entrevistas e tudo, seja Antena 1, Transamérica, tinha Rádio Cidade, eu não vou lembrar de todas, mas a gente tinha muitas rádios importantíssimas para as gravadoras, não só para rock, mas para para música em geral, porque assim, uma coisa é muito importante para você que não conhece o mercado fonográfico, às vezes existem, às vezes não, existem acordos, eu não sei hoje como
como é isso, mas provavelmente isso ainda deve acontecer, de, olha, te dou a exclusividade dessa entrevista, te dou em primeira mão o disco que saiu, tal, mas você também precisa tocar esse artista, você precisa também colocar X artistas na sua programação, ou fazer entrevista, ajudar na divulgação, colocar no show, tem aqueles shows da rádio, da emissora, da TV e tal, que aí sim é uma forte negociação com as gravadoras, que é só duas músicas, playback, aquele show bem festivo mesmo, de rádio mesmo. E, e tudo isso era negociado para e aí era uma assim, era manter a política, era manter a boa relação. Na MTV acontecia isso também, de falar, olha, a gente vai dar, em vez de dar o clipe para o Fantástico, porque em questão de estreia de videoclipe, nos anos 90, a disputa maior com a MTV era o Fantástico, porque o programa sempre teve uma boa audiência, tudo importante, histórico. Então, muitas gravadoras preferiam a audiência do Fantástico, mesmo que fosse de uma forma geral. Ah, não gosta, sei lá, não gosta de Metallica, mas todo mundo vai ver, o pai, a mãe e tal, todo mundo vai conhecer, vai ampliar, ao invés de pegar aquele Metallica e colocar uma TV segmentada que só vai assistir aquele público, tudo, vai ter claro, uma audiência maior, vai agregar outras pessoas que não tinham costume de assistir uma TV segmentada como a MTV, mas não era do tamanho de uma estreia do Fantástico. Então, essas negociações aconteciam e, ainda bem, a MTV, naquela época, a gente fazia estreias de grandes artistas. Eu tenho separado aqui também, vou fazer um vídeo para colocar na playlist da MTV, um vídeo sobre essas histórias de estreias, os clipes, shows. Eu era responsável pelos tudo que era ao vivo e que vinha das outras MTVs, tanto americana de outros países, chegava para mim, eu que assistia esses shows acústicos, gringos, tudo. Isso aí eu vou contar depois. Mas, então, a relação com a mídia, como eu comecei a falar dela, então, assim, era muito importante, porque ela estava presente ali, tanto nos anos 60 quanto nos anos 70, e, enfim, todas as décadas. A diferença é que nos anos 60, eu titubeei, porque pode ser que tenha invadido um pouco o início da década de 70, isso também, esse costume. Mas na década de 60, o artista, precisava estar presente, não existia gravação, não existia VT. Ah, vamos gravar o programa e vamos botar o programa no ar depois. Era tudo muito, até determinado momento, era tudo ao vivo. Então, o artista, ele precisava, então, e não tinha essa coisa de, vou participar do programa de tal apresentador, programa musical de tal apresentador, participo aqui em São Paulo e o programa vai passar no Rio. Não. Nos anos 60, ele passava só em São Paulo e pouco alcance, em cidades próximas e tal. Isso foi, nos anos 70, foi se expandindo, né? Os sinais de televisão, tudo, mas até determinado momento o alcance era pequeno. Então, para você participar e ser visto pela mídia eletrônica do Rio de Janeiro, nos anos 60, o artista precisava pegar a ponte aérea, ir para o Rio, ficava em hotel, participava do programa, e aí, beleza, ia para o ar no Rio e na região do Rio. Então, a diferença da década de 60 para as outras era isso acontecia com rádio também. E o telefone, ele sempre ajudou, até a chegada da tecnologia mesmo, dessa coisa de troca de mensagem, tudo, até o SMS do antigo telefone celular, já ajudava na troca de informações entre repórter e redação, sabe? Essas coisas assim, já ajudava. Mas, até determinado momento, anos 90, telefone era o que nos ajudava muito. Teve a primeira entrevista do Joey Ramone, por exemplo,
quando a primeira vinda do Ramones em 87, janeiro de 87, para o Brasil, Kid Vinil fez a entrevista com ele, foi por telefone, aí tinha todo o esquema de gravar o telefonema para depois o Kid Vinil escutar, traduzir e montar a matéria, como eu falei no começo do vídeo, essa coisa toda. E tudo, não só as emissoras, a Globo no Rio, que também tem em São Paulo hoje, né? Estou dizendo, depois dos anos, a partir dos anos 70, já começou a se espalhar mais as emissoras. TV Cultura São Paulo, Bandeirantes São Paulo, SBT São Paulo, Record São Paulo, e todas elas que são de São Paulo também têm as suas seus núcleos no Rio de Janeiro. Então, as rádios também, todas, os programas que vão para as filiais, que retransmitem, tudo, sempre acontece ou no Rio ou em São Paulo. Isso até hoje, e volta e meia também, até hoje, eu mesmo, nos anos 2000, quando fiz alguns freelas para a imprensa, para escrita, né, que eu fiz freelas para revistas e principalmente para revistas, eu pegava muita ponte aérea, pra, porque ou a gravadora bancava, mas não é jabá, tá? Não fazia parte do pacote de marketing da divulgação, levar os repórteres é, de tais veículos para fazer entrevista, tal, esse tipo de coisa. Então, eu cheguei aí para o Rio para entrevistar artistas, para fazer matérias e tudo. A MTV, aqui os canais a cabos, os canais a cabo, todos eles também têm escritórios ou no Rio ou em São Paulo, então não tem jeito. Os artistas eles precisavam estar ou em São Paulo ou no Rio. As bandas de Brasília, por exemplo, tirando Capital, Plebe e Legião, foram para o Rio, preferiram ficar no Rio. Plebe, depois, o Seabra até me contou, falou, pô, a gente vacilou, a gente devia ter ido para São Paulo, Plebe tem mais a cara de São Paulo e tal. O Engenheiros do Havaí foi para o Rio de Janeiro. É, essas coisas até anos 90, anos 2000, tudo, eu moro na Pompeia. Aqui, Lobão já morou aqui, agora ele mudou, já faz um tempo. Pitty, Nação Zumbi, Vanguard, putz, muitos, o Chico César, muitos artistas moram por aqui e muitas emissoras na Avenida Paulista, teatros, divulgadores, está tudo aqui. Até para voo internacional, eles saem direto, tanto do Rio quanto de São Paulo. Então, se tem algum evento gringo ou algum, sei lá, estou citando aqui algum artista, só para ilustrar o exemplo que o artista vai conversar com a mídia internacional, é mais fácil estar no eixo Rio-São Paulo, até para isso. Lojas, tudo está aqui. Então, assim, tirando essa parte então, da mídia toda e estar no eixo e obrigar, claro, porque facilita, é mais barato, tudo isso dos artistas estarem dentro deste eixo, até porque é mais fácil você botar uma banda no avião em São Paulo para ir para o Rio, ou até mesmo para Curitiba, algum lugar mais perto, BH, tudo, é muito mais fácil do que você ter que trazer esse artista, seja da região norte, seja da região do extremo sul, sabe, de alguns lugares, até porque hoje, no Brasil, se for pensar em 2025, a gente tem 3 companhias aéreas, uma logística aérea absurda, cabeludíssima, complicadíssima, cheio de buracos, cheio de falhas. Então, o eixo Rio-São Paulo tudo, facilita tudo, sabe? Dessa forma. Teatros, casas noturnas, mais eventos, tá tudo nesse eixo. As premiações, até mesmo nos anos 60,
e nos anos 70 haviam premiações para os melhores discos lançados, os melhores artistas, melhores shows, melhores cantores, vocalistas, instrumentistas. Sempre teve esse tipo de evento, seja o Roquete Pinto, se eu não me engano, o prêmio Roquete Pinto, que tinha no começo dos anos 60, posso estar enganado pelo nome, mas ou tanto pelo até por eu não lembro o nome dos prêmios também, mas nos anos 70 tiveram vários prêmios que em dezembro sempre aconteciam esses eventos parecidos com o VMB, com show, o artista subia ao palco para receber o troféuzinho, fazer um discurso, tudo aquele modelo padrão Oscar. Isso sempre existiu também, e os principais sempre também no eixo Rio-São Paulo. Então, isso também facilita. Até porque o que acontece até hoje, e acontecia, era de surgir um programa ou surgir um buraco no programa, um convite e tal. Oh, eles estão aí, então, vão estar aqui quarta-feira, podemos trazer eles aqui para o estúdio, seja qualquer uma dessas emissoras abertas que eu citei, que estão em São Paulo ou no Rio. Ah, beleza, tal. Tem emissora que tem, que tem imóveis, que tem, como que fala? Acordos com hotéis e tal. Então, assim, é fácil para a emissora colocar o artista ou a celebridade em um avião, trazer ou para o Rio, para São Paulo, colocar no hotel para ficar 2 dias, um dia, e depois ir embora. Essa logística é tudo muito mais fácil, tudo muito mais barato. E, e esses shows, por exemplo, tem um ao vivo, lembrei aqui, eu estou meio no freestyle também, eu tô com uma colinha aqui, mas eu estou meio no freestyle também. Tem um CD maravilhoso, um CD, eu digo porque foi lançado na época, quando ainda tinha CD, mas tem um Cazuza ao vivo no Teatro Ipanema, que, se eu não me engano, é a turnê, o início da turnê do Só Se Fora Dois, muito bom, muito excelente. O Teatro Ipanema, por exemplo, era um teatro importantíssimo no Rio, que todo mundo tocava nesse teatro. É, Tinha fila de espera para marcar datas e tudo, não sei como é hoje, mas então, assim, tinha nos anos 70 o Teatro Ruth Escobar em São Paulo também muito usado, o Teatro Bandeirantes, se não me engano, ficava na 13 de Maio ou naquela região do Bexiga, em São Paulo, que tem vários teatros, onde, se eu não me engano, foi o, o RPM gravou o Rádio Pirata. Tem Teatro Mars, onde o Capital Inicial gravou o acústico, que fez toda a mudança na carreira do grupo. E tem isso, por exemplo, até para se gravar e se trabalhar num projeto como é um acústico, por exemplo, que não é uma coisa assim. É claro que no princípio vamos fazer, vamos. é, Aí, uma primeira etapa é o grupo reunido, fechando para fechar o repertório, começar os ensaios, determinar os instrumentos, toda a parte musical, né, para depois entrar a parte de vídeo. Então, esses ensaios para o acústico, eles são importante que eles aconteçam também no eixo Rio-São Paulo para facilitar toda a captação, porque aí se determina onde que vai ser gravado, tal, ou em São Paulo, ou no Rio, que teatro, em que lugar, esse tipo de coisa. Então, até para isso, é, é mais fácil quando um artista vai participar do Rock in Rio, do Lollapalooza ou de qualquer outro desses festivais que acontecem no eixo. É tudo, precisa ter o hotel, toda a logística já pronta, preparada. Então, e aí, quando o artista vem para cá e não mora aqui, já aproveita a mídia, já aproveita um monte de coisa. E, e também tinha a mídia, né, como eu falei da mídia, é bom lembrar que todas essas revistas, a revista Pop, que era da editora Abril, então era meio Rio, meio São Paulo, mas tinha uma equipe pesada do Rio, que também fez a Rolling Stone, que foi publicada entre 72 e 73. Som 3, a Roll, Bis Editora Abril, que ficava em São Paulo,
a maioria dos jornalistas eram paulistanos, ou se nem todos, todos moravam aqui, pelo menos. Porque, por exemplo, Miranda, ele quando veio para São Paulo, ele escrevia, antes dele se tornar produtor musical, ele escrevia, trabalhava para a Bis, ele também escrevia para a Folha, alguma coisa assim. Então, para esses profissionais da mídia também. E essas revistas, toda a revista Pop, como eu já falei, né? A revista Pop foi também uma pioneira. O Caderno 2 do Estado de São Paulo, a Ilustrada da Folha de São Paulo, tinha a coluna do Nelson Mota. Muitas vezes, assim, você vai fazer um show, o artista é sei lá de onde, do Rio Grande do Norte, mas a estreia da turnê ele faz em São Paulo, no Rio, é exatamente para facilitar, para convidar toda a imprensa. Eu fui no show do Chico Sainz, o show de estreia do Afro Ciberdelia. Eu desconfio que tenha sido, eu não lembro disso, mas eu desconfio que tenha sido uma noite só para a imprensa, porque estava vazio o show. E só tinha realmente imprensa, estava o pessoal da Rádio 89, o pessoal da Trip, nós da MTV, uma turma grande da MTV e de outras revistas e rádios, Brasil 2000, tudo, e um show bem vazio. Então, facilita também é, o artista fazer essas estreias no eixo Rio-São Paulo. E nessas revistas, quem trabalhava eram também esse pessoal que escrevia na Bis, que escrevia na Roll, nessas revistas todas, também tocavam, tinham suas bandas. Não todos, mas muitos tinham. O Paulo Ricardo mesmo, que tinha coluna na Som 3, quando ele morou em Londres, ele mandava as novidades de Londres, né? E ele tinha uma coluninha na parte musical da Som 3, e até um pouco, até mesmo antes do RPM, e na época que ele começou com a RPM, ele continuava escrevendo sobre. Para mim, isso acontecia tanto na Roll, na Pipoca Moderna, os artistas, e assim, os jornais. Era um grupo muito pequeno ainda, os músicos, jornalistas, era quase que uma família. Mesmo se você juntasse o pessoal do Sul, o pessoal da região Nordeste, o pessoal de Brasília, então, se você juntasse, assim, era uma... E o público que gostava, tal, que já conhecia, que lia Roll, que sabia do underground, e eu digo assim, não só o underground que tinha Ira, que tinha o Traje a Rigor, o underground de Plebe Hood, Legião Urbana, quando eram, mas também o R.E.M., U2, num período Smith, no período Echo and Bunnymen, que tudo isso era underground ainda. Então era uma turma muito, não pequena, mas assim, é que nem cidade de interior pequena, que todo mundo se conhece. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, assim, os jornalistas conheciam os músicos conheciam os jornalistas tinham bandas, os caras das bandas dividiam o palco com esses caras que também escreviam e tudo. Então ficava uma grande família, né? Todo mundo se conhecia. As casas noturnas eram poucas, então também eram amigas de todos os jornalistas, os músicos, e era tudo muito próximo, e tinha as rádios, e tinham programas que iam para o ar na madrugada, 1 da manhã, 2 da manhã, tanto no Rio quanto em São Paulo, e nesses programas é, os, os os apresentadores, seja aqui de vinil, ou qualquer outro DJ conhecido, ou radialista conhecido, que traziam novidades, tocavam coisas assim, lá do B, assim, completamente diferentes e tal. Era uma época que a gente vinha por eixo Rio São Paulo e também conhecia outros grupos, não só gringos, mas brasileiros, porque todo mundo também enviava suas demos para as revistas, era importante isso para os jornais. As demos elas não serviam só para as gravadoras, elas não visavam só as gravadoras. As demos visavam os jornais, as revistas, rádios, gravadoras, casas noturnas, as danceterias, que os donos ouviam, falavam, não,
legal essas músicas, vem aí tocar, tal, fazer um showzinho, porque assim, os grandes grupos começaram tocando em danceteria, como eu já falei em algum vídeo, seja Paralamas, Legião, Kid de Abelha, Titãs, todos tocavam em danceteria, mas também tinha os dias nessas danceterias que tinham grupos que ninguém conhecia ao vivo, que dividiam palco, era um show de duas, três bandas. Então, assim, essas demos também iam para essas casas noturnas, então tinha essa expectativa, até de quem era de fora do eixo Rio-São Paulo e queria isso, de alguma forma, chamar a atenção de todo mundo, o dono da casa noturna ligava e trocava telefone. Não, beleza, ó, legal, vamos marcar um show então. Quando que vocês podem ir? E aí a banda, pô, sei lá, tava lá longe de São Paulo, do Rio, comprava passagem, ia de ônibus. Isso acontecia com Brasília e ficava na casa de algum conhecido, ou numa pensão, ou num hotelzinho, aí se virava. Mas isso acontecia também. Então, as fitas demo, serviam para muita coisa, assim, cartão de visita para tudo. Era demo, era tudo para a banda, que mandava um release, foto, né? A demo no envelope e tal, e correio, e um abraço e joga para o mundo. Era desse jeito que acontecia, e que acontecia os primeiros shows, porque as casas noturnas, elas não marcavam, tá bom, você tem uma banda, não, então beleza, ó, então dia 14 você toca aí. Não, o cara queria escutar, ver se era legal, se de repente era parecido com alguma outra que ele escutou, que dava para juntar, fazer 2, 3 shows numa noite só, para chegar mais junto. Tinham esses festivalzinhos, festivais pequenos, assim, noites, melhor dizendo, noites temáticas, no Aeroanta, no Napalm, nas casas noturnas que fossem, no Crepúsculo de Cubatão, onde fosse, tinha as noites temáticas, e nessas noites temáticas tinham os grupos que eram chamados e tal. Então acontecia essa movimentação toda. E nesses shows você via, como eu falei, os jornalistas eram das bandas, então todo mundo se misturava nesse ambiente. Então por isso também era muito importante os caras de rádio, os caras das revistas, do jornal, das TVs, da casa noturna, das gravadoras. Estava todo mundo junto nesses ambientes de show, de casa de danceteria, de lugares alternativos, tanto no Rio quanto em São Paulo, porque, como eu falei, a família, as pessoas, era como uma cidade interior, então todo mundo se conhecia, então era muito mais fácil. Tanto que, assim, o Penny Smith olhou, viu, ele que chamou Titãs, o Traje, Ira, foi, foi, fez lá o casting da WA, assim, vendo esses shows no Lira Paulistana, no Napalm, no Madame Satã. Isso acontecia, escutando na Fluminense FM. Como eu citei outro dia, o Bi Ribeiro, o Herbert Viana, que deu a fita do Renato Russo tocando violão no quarto dele para o Jorge Davidson da EMI, e o cara falou, pô, chama aí, vamos ver aí. Depois ele escutou as outras demos, tudo. E era isso. Então, assim, quem ficava ligado nessa mídia que existia, sempre desde o comecinho, Pipoca Moderna, Som 3 é de 78, se não me engano, 79, e tinha parte musical. Eu tenho um vídeo só de revistas. Aí, em 82, surgiu a Mistura Moderna, que logo no número 2 virou já Pipoca Moderna. Depois veio a Roll, 83, e em 85 veio a Bis. Então, todos esses anos, desde o início dos anos 80, essa cena era registrada, mesmo em notinhas, pequenas reportagens de uma matéria só. Se você pegar o vídeo disso, você vai ver a roupa, por exemplo, a diagramação da roupa, parece fanzine que você faz em casa hoje. Sabe? E era uma revista importante, mensal, cobriu o Rock in Rio, tudo. Então, todo mundo que gostava de rock, que não fazia, que não tinha banda, tudo, comprava essas revistas. Então, desde o comecinho, 81, 82, 83, quem consumia essas revistas, é, os, os, as publicações alternativas, até mesmo os cadernos de cultura, que já tinham esses artistas,
esses jornalistas mais alternativos, sempre via uma notinha de um Titãs aqui, ir ali, Legião, porque tem uma galera em Brasília. Nessa segunda edição aqui, do Diário da Turma, por exemplo, tem uma transcrição no final de uma matéria que eu fiz, uma matéria do Jornal do Brasil, que não existe mais, infelizmente, feita pelo Jean-Marie França, falando da Turma de Brasília, que invadiu aqui, ó, Rock de Brasília desce Planalto, o Jean-Marie França, Jornal do Brasil, julho de 83, falando, ó, tem uma turma lá em Brasília tal, que veio aqui tocar no Circo Voador, o pessoal meio anda em bando, todo mundo junto, as bandas, veio os amigos e tal, ele já contando essa história. Então, assim, olha o quão importante era para os grupos de Brasília mandarem a fita para a Fluminense FM, para os amigos do Rio, que foi o caso de mandar as fitas para o Paralamas, de chegar em São Paulo também com fita no bolso, falando, olha, essa aqui é minha demo, me entrega para todo mundo. E foi assim que o Capital conseguiu gravar um compacto em 85 e que progrediu para o primeiro disco. Eu não sei se o compacto é da mesma gravadora do disco, não lembro, da Polydor, não lembro, Polygram, também nem lembro o nome da gravadora, mas enfim, tinha toda essa coisa. Só que assim, esses jornalistas, e isso é importante falar também, do eixo Rio-São Paulo, que esses jornalistas, eles eram... Chegou um determinado momento em que esses grupos, o rock, como se sabe, nos anos 80, ele foi para o mainstream, né? E foi o período mais comercial do rock no Brasil, dos anos 80. Então, assim, muitos grupos que estavam no underground, junto com esses outros grupos de São Paulo, do Rio, que tinham os jornalistas que escreviam não sei o quê, foram seguindo a carreira. Aí se tornaram Titãs, essas coisas gigantes, né? Paralamas de Sucesso, Legião Urbana. Tipo, todos esses grupos começaram a vender muito e se tornar... Eles passaram a ser realmente profissionais, de tocar de quarta a domingo, dependendo até da época do lançamento e do ano, nesses anos 80, tocava quase que de segunda a segunda. Tinha, assim, 1 ou 2 dias, o que fala de day off, né? 1, 2 dias para ir para casa, tomar um banho e botar a roupa para lavar, porque já tinha que sair, RPM, sabe? Esses grupos todos. O Titãs na época do Cabeça de Dinossauro, Legião na época do 2, o Plebe com Concreto já rachou, Engenheiros do Havaí com Revolta dos Dandes. Pô, esses grupos não paravam, cara. Era quase que sim. Eles estavam na mídia, era uma coisa muito intensa. E quando não estavam em cima do palco fazendo show, viajando, eles estavam dentro de uma, como eu falei, dentro de uma rádio, dentro de uma emissora de TV, ou dentro de uma redação. Então era uma coisa muito pauleira, né, nesse período, o eixo Rio-São Paulo. Então, ficou também uma coisa meio estranha. Claro que muitos desses jornalistas que tinham bandas e que essas bandas continuaram ali no mainstream, algumas nem gravaram, outras gravaram, mas gravaram de forma independente, alternativa, e não chegaram são bandas que continuaram, que têm uma carreira tipo um Fellini, por exemplo, na vida, Snack, sei lá, tantos outros grupos que tinham sua importância no underground, mas os músicos não conseguiam, assim como os que estouraram, viver da música, viver de shows, viver da agenda, viver de vendagem de disco, esse tipo de coisa, ao contrário desses grupos que se tornaram gigantes, o próprio RPM. Imagina quantos jornalistas de São Paulo que eram colegas do Paulo Ricardo, quando ele era jornalista, ia também no show para assistir aquele show e escrever sobre o show, de repente ver o Paulo Ricardo se tornando vendedor. Então, teve muita gente que não soube lidar com essa situação de ver o cara se dando super bem. Pô, eu queria ser rockstar também, e, pô, não consegui e tal. Tem meu grupo, ele é super legal, mas, pô, o cara aí tá se dando bem,
tá viajando, hotel, aquela vida de rockstar e tal. Então tinha também um sentimento de frustração em alguns jornalistas. E isso era visível e causava muitas brigas, discussões entre artistas e- e jornalistas, não só esses jornalistas barra músicos, mas de uma forma geral, porque nessa época também, até os anos 90, a mídia era muito importante, a mídia impressa ajudava a vender ou fracassar um disco, dependendo do que você escrevia. Então, por exemplo, teve uma questão que vai ilustrar bem. Eu gravo esse, como eu falei, esse vídeo eu estou gravando no começo de dezembro de 2025. Acho que coisa de 2, no máximo 3 anos, eu vi uma entrevista com um desses jornalistas que também tem sua carreira musical, tudo, dizendo que da manipulação, todo mundo sabia disso, mas nunca teve alguém de fato assumindo isso. Aquelas votações que tinham anuais na revista Bis, elas eram manipuladas, claro, óbvio, porque a Bis fazia todo ano a votação do melhor disco, do melhor vocalista, o hit, guitarrista, baterista, o melhor letrista, todas aquelas coisas. Mais ou menos o que foi o VMB nos anos 90. A Bis fazia. Você comprava a revista, no meio da Bis vinha um encarte especial. Isso eu falei também em algum vídeo. Você botava, já tinha lá um espaço, alguns nomes, e um espaço lá para você colocar quem você quisesse. Caso você não quisesse aquelas alternativas lá, que eram sempre baseadas nos lançamentos, no, nas novidades de cada grupo. Então, e aí você selava, colava, e não precisava nem comprar selo, nada, porque como era da editora Abril, era um negócio que você só passava uma cola, colava, colocava na caixa de correio e pronto, chegava lá, não tinha nem custo e tal. Então era muito manipulado, então você via lá o melhor disco do ano, tinha votação do público e tinha votação dos críticos, para tudo tinha essas duas formas para todas as categorias. Mas alguém assumiu, coisa que todo mundo sabia, que era manipulado. Ah, não, não, vamos colocar fulano, porque é nosso amigo. Ah, não, porque, pô, ninguém conheceu esse disco aqui, esse disco é demais, então coloca ele, pelo menos em segundo lugar, para não ficar muito na cara dura. Então tinha isso. Existia essa coisa, isso era muito chato, né? Tem a história também, eu falei em um desses vídeos, a história da invasão de alguns integrantes de bandas paulistanas que foram na, na redação da Folha, proibir o jornalista, agora esqueci o nome dele, Pepe Escobar, de escrever sobre música, birra, e tinha essas brigas, cara, dentro então tinha algumas situações que você ia num show, em algum evento, em algum lugar, até uma casa noturna, no Riviera, tomar uma cerveja, em algum boteco, assim, que era frequentado por essa galera, às vezes você via, puta, aquele cara tá lá, né, eu não vou nem chegar perto, tinha essa rixa, sabe? E é muito louco, você vê briga, inclusive, de discussão de artistas grandes. Tem a discussão da Rita Lee com um jornalista da Folha também que falou mal do disco e tal. Então, existia uma certa rixa em algum momento, existiu. Como eu falei, era uma família, todo mundo se conhecia, começou junto, rachava palco, rachava instrumento e acessório, amplificador, e dormia na casa de um, dormia na casa de outro, aquela coisa, rachava o prato ali de comida, dormia na mesma pensão, ou no mesmo hotelzinho, quando fazia show perto, tal. Enfim, tinha quando saía dessa relação amigável, começou também a ter uma rixa entre esses grupos e um reclamar do outro e dos grupos dessa relação, né, mídia e artista. E tinha esse clima em São Paulo quando você ia nesses lugares.
acontecia muito, pô, o cara que falou mal do meu disco, e, pô, imagina, o meu disco vendeu 200 mil cópias, sabe, umas coisas meio... E, e existia, mas assim, o eixo Rio-São Paulo, ele foi muito importante, e não preciso nem falar dos grupos, né, que surgiram dentro, nessas capitais, porra, Rio de Janeiro, o Barão Vermelho, que de Abelha, Paralamas, foi uma infinidade. Eu quero, não tenho nem o. Estou aqui de cabeça, não vou nem conseguir, mas quantos Titãs, Ira, Ultraje, porra, Vanguarda Paulista, movimentos todos musicais, a bossa nova, o samba, putz, cara, o rap, o rap nacional que se fortificou principalmente em São Paulo. Você vê tudo tá no eixo Rio-São Paulo. O Rock in Rio, o primeiro Hollywood Rock que aconteceu no estádio do Botafogo, no Rio de Janeiro, aí depois os outros Hollywood Rock, quando no comecinho dos anos 80, o Hollywood Rock, primeiramente, eu fui em vários, ele era só um festival de verão que acontecia no Guarujá, e era de graça na praia. A gente ia, teve Legião, teve Titãs, teve, putz, Camisa, vi um monte de coisa. E era só atrações nacionais. Aí depois passou a ser pago e sempre feito em São Paulo, depois Rio. A MTV, mesmo nos anos 90, a gente transmitiu diversas edições do Hollywood Rock. E esses festivais todos estão aqui. Então, assim, o que acontece aqui, como eu falei, é o que move essa cultura pop no Brasil, e você estar aqui neste, neste eixo facilita tudo, barateia tudo, é a mesma coisa, assim, quantos grupos, isso eu também falei já, quantos grupos nos anos 90 cantavam em inglês e nunca foram lá, tirando Sepultura, o Wire e um ou outro grupo, foi para fora tentar mesmo. Bom, já que eu canto inglês, eu viso o mercado internacional, vou lá, vou tentar morar lá, vou tentar ver, vou entrar lá na cara de pau. Quantos tentaram? Quase nenhum. Então é a mesma coisa de você ter sei lá, uma banda de rock em Teresina, que eu imagino que seja, imagino não, é muito mais difícil você fazer rock nessas regiões que tem muito mais a cultura local, porque o costume e a tradição do rock, você sair de uma cidade distante para vir morar em São Paulo ou no Rio, assim, no Brasil não ajuda, porque o aluguel é caro, aí você tem que dividir. Quantos e quantos grupos aqui, vivendo no ócio, mais recentemente, que vêm para São Paulo e vão morar juntos, formam uma república e depois cada um vai, né? Mas assim, é um momento difícil, porque você convive, ensaia com o cara, mora com o cara, vai para a mesma festa com o cara e tal. Isso também, às vezes, não é bom para um grupo. Mas, enfim, tudo acontece aqui e continua acontecendo, por mais que a gente tenha a tecnologia, videochamada, facilidades para se gravar um depoimento e botar no programa de televisão, gravar em vídeo, mesmo com uma qualidade profissional, hoje é muito mais fácil do que o artista estar presente e tal, mas, como eu falei, às vezes acontecem eventos, shows, oportunidades na mídia eletrônica, que você precisa estar aqui. Então, é o que acontecia nos anos 90, é o que acontecia nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 60. É assim. Então, assim, o eixo Rio-São Paulo é o coração da, onde mora o coração da cultura pop, da vida musical, do rock, principalmente, e de todas essas formas de arte alternativas, porque o rock não deixa de ser uma forma alternativa de música dentro do Brasil, imagina. Então, assim, a força está no eixo Rio-São Paulo. E é isso que eu queria
deixar registrado neste vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigado pela companhia até agora. Mais uma vez, te convido a conhecer as outras playlists que eu tenho. Os links estão na descrição do vídeo. E lembro que em março de 2025 lancei o calendário do rock brasileiro. Você pode adquiri-lo, se eu ainda tiver algum exemplar, me mandando o e-mail que também está na descrição do vídeo. E se você quiser pedir a segunda edição do Diário da Turma, também é só aproveitar o mesmo e-mail, a gente faz um pacote. Beleza? Então, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela companhia mais uma vez. Um beijo e um abraço.